Que bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor, né? E depois de um tempo sem poder estar aqui, tô vendo um pessoal aqui bonito demais, bênção pura poder estar junto. Você que está em casa também certamente terá a oportunidade de vir um dos nossos cultos, ou no sábado à noite, domingo de manhã ou domingo à noite. Você que não se inscreveu ainda pode se inscrever para o culto de hoje à noite às 19 horas. E que Deus nos dê a graça de poder estarmos juntos. E a nossa oração é que a coisa vá melhorando aqui para frente, né? Que não retroceda mais e possamos adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ler a Bíblia juntos. Eu queria que você está aqui com a gente nessa manhã, a família já está aqui, apresentou a bebê Pietra, né? Que coisa linda, né? Coisa linda ver Deus abençoando as famílias. Sejam muito bem-vindos, cada um de nós possamos juntos adorar o Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 6, 19 até o 24. Nós estamos numa série de mensagens aqui na IBNM sobre recomeçar de acordo com o padrão de Jesus no Sermão do Monte. Tá? Então você sabe que do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus há o chamado Sermão do Monte. Jesus estabelecendo um conjunto ético para os seus discípulos. Jesus, ele se assenta e ele numa altura um pouco maior na posição que os discípulos estavam, e ele começa ali a ensinar todos os princípios pertinentes ao reino de Deus. Mateus 6, do 19 até o 24, hoje falaremos um pouquinho acerca de onde está o teu tesouro. Onde está o tesouro da sua vida? Onde está o seu coração? Leiamos então Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, 19 em diante. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, diz a palavra. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, diz a minha versão. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro ou às riquezas, e algumas versões falam a Mamon, que era chamado Deus do dinheiro. A pergunta que vem ao meu seu coração, qual é o padrão que nós temos? O questionamento de Jesus era sobre o padrão baixo dos religiosos da época. O questionamento de Jesus era o seguinte: eles não poderiam estar ministrando, falando em nome de Deus, se o coração deles não estivesse no próprio Deus. E como nós corremos o risco de vivermos nesse dualismo, sempre que na história da igreja houve a tentativa de separar aquilo que é sagrado do que é secular, houve desastre na igreja. Sempre que alguém acha que a vida no âmbito cristão é uma e lá fora é outra, ele está fora do princípio de Deus. Sempre que uma pessoa achar que ele tem que ter um estereótipo num ambiente de adoração, na igreja, ou no convívio com os outros irmãos e cristãos, e quando ele está longe dessas pessoas, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, no mínimo a sua concepção de evangelho é distorcida. O que Jesus está chamando a atenção aqui é que nós temos que ter um padrão adequado. Não um padrão insuficiente que existia lá no tempo de Jesus sobre os fariseus e os saduceus, os escribas, por exemplo, que eram homens extremamente zelosos. Interessante que ele faz uma analogia aqui da roupa, porque na época de Jesus a roupa simbolizava posses. Quem tinha as melhores, parece que é igual hoje, né? Tinha as melhores roupas, parece que ele tinha mais possibilidade, mais recurso. Ele fala o seguinte, que eles não deveriam juntar tesouro porque a traça comeria aquela roupa. E a roupa, uma das roupas mais caras da época era lã.
E a traça, quando ela chegava na lã, ela destruía a lã. Então Jesus está questionando essa postura dele. Ele faz um paralelo, ele faz uma analogia da vida cristã com as coisas circunstanciais, corriqueiras da vida e como devemos ter uma visão correta de Deus. Jesus não está dizendo aqui que era proibido você ter recursos. Em nenhum momento na Bíblia diz que aquele que tem posses é alguém que não é espiritual. O problema é onde está o coração da pessoa, no que ele está focado, quais são os seus propósitos, onde que ele tem filtrado, ou que ele tem filtrado no seu dia a dia, no que ele está investindo, a sua capacidade, os seus recursos. Volte comigo, por favor, lá, os seus olhos para o início do texto, Mateus 6. O 19 em diante. Vamos pensar um pouquinho o que Jesus está querendo chamar a atenção a mim e a você nesta manhã e a cada um de nós nesse texto. Há 3 questões muito sérias nesse texto. Ele faz uma distinção entre o tesouro no céu e o tesouro individual, o tesouro que a gente tem aqui na terra. Ele vai dizer também que a lente do nosso corpo são os nossos olhos. Ou seja, se o meu olho é bom, eu trago coisas boas para a minha vida. Agora, se o meu olho é mau, eu absorvo coisas ruins para a minha vida. A terceira questão que Jesus chama a atenção aqui nesse texto é a fidelidade. A quem nós somos fiéis? Onde está depositada a nossa fidelidade? Quem é o Senhor da nossa vida? E a ideia que é trazida aqui não é de um empregador, por exemplo, que eu posso escolher, por exemplo, trabalhar em 3, 4, 5 empregos. Eu conheci uma pessoa que tinha 3 empregos. E ela resistiu uns 2 anos e infartou. Impossível viver assim. Mas ela achava que podia ter 3 empregos. Né? E ela achava que podia trabalhar daquela forma. E aí o que acontece? Aonde está depositada a minha fidelidade? É isso que Jesus está chamando a atenção. Ou seja, trazendo para a realidade daqueles discípulos que ali estavam, ouvindo o ensinamento, Jesus está dizendo o seguinte, a vida de vocês tem que ser integral. Ela não pode ser parcial. Você não pode dizer que adora a Deus aqui, mas quando está lá fora você é outra pessoa. Você não pode viver uma vida dúbia. Jesus está tentando aqui divorciar aquele pensamento que as pessoas tinham entre o que era sagrado e o que era religioso. E está dizendo o seguinte, tudo que nós temos que fazer na nossa vida tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E aí está um grande dilema para mim e para você. Nós sabemos o procedimento, nós sabemos a forma, nós sabemos como proceder muitas vezes. Se não sabemos, estamos aprendendo a viver. Agora, o dilema é viver isso de forma prática. A minha vida particular, íntima, não pode ser divorciada da minha vida no plural ou no ambiente onde tem mais pessoas. Eu não posso ser piedoso quando estou no meio de muitas pessoas, e quando estou sozinho, eu tenho outro conjunto de regras. Eu tenho que ter uma vida que é contínua, uma vida que tem uma postura que eu sou a mesma pessoa, independente do ambiente que eu estou. Jesus está dizendo aqui nesse texto que há 2 reinos, há o reino de Deus e há o reino do mundo. Para qual reino eu pertenço? Para qual reino você pertence? Jesus está dizendo aqui que há 2 tesouros, há o tesouro do céu e há o tesouro da terra. E onde eu estou depositando o meu esforço, a minha capacidade, a minha inteligência, as minhas condições, e aonde estou depositando os recursos de tudo que eu consigo alcançar. Jesus está dizendo aqui que há 2 condições físicas. Ou estou na luz, ou estou nas trevas. Jesus está chamando a minha e a sua atenção que existe 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao Deus do mundo. Que Jesus chama aqui de dinheiro, de riquezas. É isso que ele está chamando a minha e a sua atenção. Jesus está chamando a minha e a sua atenção que há 2 preocupações. Ou eu satisfaço o meu corpo, ou eu satisfaço a vontade de Deus. A grande pergunta que vem ao seu coração é essa nessa manhã. Como é que nós estamos? Qual a visão que nós temos? Como é que nós nos portamos
trazendo para a realidade hoje, na sociedade das coisas. Eu e você somos tentados, aliás, o ser humano é tentado a juntar. O ser humano é tentado a cada vez mais ter mais. O ser humano é tentado a viver achando que a condição financeira dele, uma certa estabilidade, trará para ele tranquilidade. Se tem um momento que estamos aprendendo que não é a condição que nós temos que traz tranquilidade, é o momento que vivemos hoje. Nós estamos sendo ensinados a cada dia, exemplo que Jesus ensinou aqui aos discípulos a compreender isso. Porque lá no contexto deles, por exemplo, para um fariseu, ser rico era sinal de santidade. Então, se ele tinha posses, aliás, se você já assistiu aquela minissérie de The Chosen, aliás, assista, né? Assista, que é muito bom. Você pode baixar lá o aplicativo e assistir. Mostra uma realidade muito interessante do ambiente dos fariseus, lá do tempo de Jesus. Talvez uma das séries que mostra Jesus de forma mais tranquila, não é aquela coisa muito esteticamente falando, uma coisa bem ampla, mostrando Jesus chegando até as pessoas e também mostrando a realidade do que os fariseus ali viviam. Meu querido, preste atenção numa coisa. O tesouro que nós temos que juntar, ou onde devemos depositar, tem que ser no céu. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você tem que viver na mediocridade. Você não tem que viver, não é quanto mais pobre, mais espiritual, não, porque pode ser o contrário também. O contexto aqui, a afirmação do texto no original é que eu não devo ajuntar, eu não devo empilhar. A palavra aqui nos leva ao entendimento de um empilhamento. Quando eu acho que eu vou ter estabilidade, quanto mais eu junto, quanto mais eu tenho, quanto mais eu consigo, eu estou, infelizmente, equivocado. Eu posso sim ter posses e o meu coração está no lugar certo. Eu posso sim ter uma boa condição financeira e estar bem com o Senhor. Mas geralmente quando os valores são distorcidos, quando eu tenho recursos, há uma tendência por ser humano, como sou, de me afastar de Deus. Isso é uma questão intrínseca do ser humano. Jesus está mostrando para aqueles discípulos o seguinte: está vendo aí os fariseus, está vendo aí os escribas, eles têm tudo, eles se vestem bem, eles são reconhecidos, eles são muitas vezes idolatrados, muitas vezes são pessoas que são referenciais, mas olha a vida que eles têm, não tem nada a ver com o meu reino, está tudo errado. Não é a estocagem ou a acumulação de recursos que trará estabilidade espiritual para a minha vida. Até porque, no contexto que está sendo apresentado aqui, geralmente as pessoas que tinham algo, eles ostentavam e eram exibicionistas. Você lembra quando os nossos pais diziam assim: você está muito exibido, menino? Lembra disso? Isso é coisa para quem é antigo, né? A galera aqui, mas o pastor Antônio é jovem, né? Não tem nem 70 ainda, certo? Garoto ainda. Mas a gente muitas vezes diz assim: você está muito exibido, menino. É mais ou menos isso. Quando a gente tem, a gente quer exibir um pouquinho. Eu quero mostrar que o meu carro é melhor. Eu quero mostrar que a minha casa é melhor. E agora com a internet eu quero mostrar que a minha TV tem 250 polegadas. Não tem isso, estou exagerando. É o chamado exagero retórico. E aí eu quero ostentar isso. Isso não tem a ver com espiritualidade. E pasmem vocês, existe uma linha de pessoas dentro da igreja de Jesus, falando de Jesus, achando que por ter posse é mais espiritual do que o outro, ou Deus está abençoando mais ele em detrimento do outro. Aonde está isso no reino de Deus? É isso que Jesus está combatendo aqui. Se o meu coração não estiver no Senhor, quando eu tiver posse, eu vou me desviar. Jesus está desfazendo o conceito de que a pobreza também é sinal de espiritualidade. Porque tem gente que acha o seguinte: como eu sou coitadinho, como eu sou pequenininho, como eu sofro na minha vida. Eu sou uma pessoa mais indulgente, eu sou uma pessoa que busca mais. Não, não é isso não. A exemplo disso, quando você estuda, por exemplo, o início da igreja primitiva, ali em Atos 2,
Depois do Pentecostes, a história vai dizer que muitos judeus se achegam ao Evangelho. E muitos deles vinham de uma condição financeira razoável. Só que eles deixam tudo isso para seguir a Jesus. E quando eles chegam lá no contexto da igreja primitiva, sabe o que eles são orientados a fazer? As pessoas da igreja primitiva, vendam tudo que vocês têm e ajudem os pobres, inclusive essas pessoas. É por isso que há um ensinamento lá, não é uma regra geral no Evangelho, nem no Novo Testamento. Naquele contexto, muitas pessoas estavam se achegando para a igreja, se achegando para o Evangelho, se achegando para Jesus, e aí aqueles que já eram de Jesus precisavam se despir da condição financeira e abençoar o outro. Quando eu entendo isso, meu coração está no lugar certo. Eu não vivo falsos padrões. Eu tenho comportamentos do reino. Os valores que eu tenho são valores do reino de Deus. Muitas vezes eu e você somos tentados a sermos gananciosos, egocêntricos, vaidosos, mesmo no reino de Deus. Quantos de nós não temos uma confiança extremada naquilo que nós somos, ou naquilo que nós temos? Quantas vezes não exacerbamos algo, como eu sou bom, como eu tenho, como eu fiz isso, fruto do trabalho honesto, sim, não estou questionando isso, muito pelo contrário, mas é como que eu entendo essa bênção de Deus. Quantas vezes não compreendemos e somos mesquinhos, e quantas vezes esquecemos de olhar para o nosso próximo. John Stott diz uma coisa muito interessante, diz o seguinte, que a ambição mundana tem um fascínio muito forte para nós. O feitiço do materialismo é muito difícil de quebrar. Tome cuidado com o que você tem. Agora, tome cuidado para que aquilo não te afaste de Deus. Louve a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelos recursos que você alcançou. Tribute a Deus toda a honra, glória e louvor, mas entenda que tem que ser para a glória de Deus, tem que ser investido no reino de Deus, não deve te afastar de Deus, mas deve te aproximar de Deus. Provérbios 28, 22 diz o seguinte: o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Quantas pessoas têm muitas posses, mas são pobres espiritualmente falando? São pessoas que têm um coração duro, coração voltado para si, gananciosos. Jesus está chamando a atenção deles o seguinte: sabe como é que vocês têm que entender a riqueza? Sabe como é que vocês têm que entender as posses? Diga, Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória para Ele. E eu vou pegar aquilo que Deus me deu para abençoar o meu semelhante. Eu não vou desprover minha família. Eu não vou deixar minha família ao relento. Mas eu vou pegar aquilo que Deus me deu e vou abençoar outras pessoas. Porque se não for assim, meu irmão, por que ter riqueza aqui? Foi dito há poucos dias, pregando aqui, que muitas vezes a gente quer só olhar para dentro de nós, esquecemos o nosso semelhante. Se os recursos que você tem te distanciam de Deus, você tem que voltar lá no início e glorificar a Deus por aquilo que você tem. Como disse, a segunda realidade que percebemos nesse texto aqui é que a lente do corpo são os olhos. O coração é o olho da alma. Você consegue entender isso? Ou seja, o que eu estou olhando? Os meus olhos conseguem ver as coisas somente visíveis ou as também invisíveis? Os meus olhos estão voltados para aquilo que é material, terreno, ou os meus olhos estão olhando para aquilo que é espiritual e eterno? O que é um olho mau? O que é um olho ruim? E até tem um chamado coloquialismo. Eu brinco que às vezes o pessoal fala, pastor, essas frases são muito difíceis de entender. Havia lá uma concepção, lá no tempo de Jesus, do chamado mal olhado. Você já ouviu essa expressão mal olhado? Lembra disso?
Então é isso, o colocalismo é isso. O mal olhado no tempo de Jesus não é que a pessoa que olhava para o outro ia levar levar um tipo de enfermidade. Está com um mal olhado, porque isso é misticismo. Tá? As crianças não podem aparecer até certo dia, porque vai ter um mal olhado. E chamava até, como é que o pessoal dizia? Quebrante, alguma coisa assim. Lembra? Quebrante. Lembra disso? Coisa que os nossos pais diziam, os nossos avós diziam. Mas no contexto de Jesus aqui, sabe o que é um mal olhado? É um olho que olha para as coisas ruins. É um olho que está voltado para aquilo que é simplesmente material. Por isso Jesus faz associação com a questão financeira, com recurso. Se eu olho para aquilo que eu tenho, se eu olho para o dinheiro que eu tenho, e eu olho só para me beneficiar, para aquilo que é bom para mim, ou se eu sou egoísta e não olho para o outro, meu olho é mau. Agora, se eu olho para aquilo que eu tenho, se eu agradeço a Deus pelo recurso que eu tenho, o meu olho é bom e eu abençoo o outro. Você consegue perceber a conexão? Está claro para você isso? É esse entendimento que eu tenho, que você tem que entender. O olho bom leva a ter uma alma boa. O olho bom deixa que a luz do Senhor entre no seu coração. O olho bom diz: Senhor, muito obrigado, eu sirvo ao Senhor. A minha casa é sua, o meu carro é seu, meus recursos são seus, a minha capacidade é sua, o meu talento é seu, o meu tempo é seu. Quando eu falo de posse, estou falando só de questão financeira, não, porque muita gente entende somente isso. Se eu tenho um talento e o meu olho é bom, eu abençoo a pessoa com o meu talento. Se eu tenho um recurso e o meu olho é bom, eu abençoo a outra pessoa com o recurso que eu tenho. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui. O conjunto de valores do reino era um conjunto de valores éticos, ou seja, tem que começar dentro para expandir para fora. Porque qual era a questão que eles viviam ali? Os fariseus sabiam como fazer. Porém, o coração deles é um coração voltado para os seus desejos. Um olho que é ganancioso é um olho que é cego espiritualmente. Parece até uma contradição dizer isso, mas Jesus está chamando a atenção aqui. Um olho mau é um olho danificado, doente. Um corpo cheio de trevas. Um olho mau é um olho que é avarento. Você conhece alguém que é avarento? Você conhece alguém que é uma pessoa que não consegue olhar para o outro e abençoar o outro? A Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio 15:9, nos orientando: aguarda-te que não haja pensamento vil ou hostil no teu coração. Ou seja, quando eu olho para aquilo que eu tenho, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu tributo a Deus tudo que eu tenho e falo: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado porque eu consegui levantar de manhã e trabalhar. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor me deu saúde. Muito obrigado, Senhor, porque os recursos que eu tenho vêm do Senhor. Mas me ensine, me oriente, me capacite a conseguir olhar para quem está perto de mim e investir na vida dele também. Me ensine, Senhor, a não ser simplesmente um religioso de carteirinha, um religioso prático, um religioso que sabe o que fazer, mas um coração duro, um coração triste, um coração abatido, um coração que vive no auto-engano, um coração que vive na escuridão, um coração voltado simplesmente para os deleitos e para os prazeres. Você consegue entender? A terceira questão que eu vejo nesse texto aqui, se você puder voltar lá, volte por favor, lá em Mateus capítulo 6, final que nós lemos, diz o seguinte: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E a pergunta que vem ao meu seu coração nesse contexto agora: a quem nós somos fiéis?
Quem é o Senhor da minha vida? Como eu disse aqui, a ideia aqui não é a ideia de um empregador. A ideia aqui não é a ideia de alguém que te oferece um emprego. A ideia do texto é de senhorio. E muitas vezes associada ao senhor de escravos. Se eu tenho Jesus como Senhor, se Ele é o meu mestre, se eu busco ser fiel a Ele, eu não posso servir a outro Senhor. Ponto. Eu não posso ter um segundo emprego, vamos dizer assim. Evidentemente, eu não estou falando de emprego de forma literal. A questão toda aqui é dizer, Senhor, o Senhor é dono da minha vida. Então, o meu coração é teu, os meus sentimentos são teus, os meus pensamentos são teus, a minha emoção é sua, o meu talento é seu, minha capacidade é sua, porque o Senhor é dono da minha vida. E eu quero servir ao Senhor. Aí sim, quando eu tenho dinheiro ou recurso, eu não tenho crise nenhuma. Porque para alguns não ter o recurso é desastroso. Mas para outros é muito mais desastroso ter o dinheiro, porque pode se perder. Para outros é muito mais desastroso quando ele ascende na vida, quando ele cresce. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi no início da minha vida cristã, muito simples. Que tinha um senhorzinho numa igreja pequena, lá no interior do Rio de Janeiro. Não lembro qual cidade que era. Um senhor muito temente. E ele vendia laranjas num carrinho de mão. E o que ele fazia? Ele chegava de domingo de manhã na igreja, com as laranjas no carrinho de mão, botava o carrinho lá atrás e participava do culto e da escola bíblica. Depois ele saía com um carrinho de mão de novo, vendendo laranja, ia para sua casa à tarde e voltava para o culto à noite. E sempre o pessoal orava para aquele irmão trabalhador, que irmãozinho tão querido, o irmão parece ser tão fiel ao Senhor, e começaram a orar e Deus começou a abençoar. O irmão comprou uma carroça puxada por um cavalo, na época podia, hoje não pode mais, né? Hoje a prefeitura não permite mais fazer isso, pelo menos em Curitiba. E aí ele prosperou. Demorou um tempo, ele conseguiu comprar um carrinho simples. E depois comprou uma caminhonete. E aí, quando ele começou a vender mais, ele começou a não ter mais tempo para ir na igreja domingo de manhã, nem no culto na escola bíblica, porque ele tinha que vender as laranjas domingo, porque domingo, no contexto lá, é o dia que tinha mais pessoas na feira. Então ele tinha que alimentar aquilo, e ele foi vendendo, e depois de um tempo, ele começou a regredir, e um dia ele chegou na igreja de novo com um carrinho de mão. E o que aconteceu, meu irmão? Eu estava prosperando tanto. Falou, pastor, aconteceu um negócio muito interessante comigo. Quando eu comecei a crescer profissionalmente, ou no meu ramo de negócio, eu comecei a esquecer de Deus. E Deus me mandou, ou me fez voltar para o carrinho de mão para lembrar quem Ele é e quem é que me eleva a uma condição melhor. E hoje eu estou de volta aqui. Preste atenção nisso, se Jesus é o Senhor da minha e da sua vida, quando eu tiver recursos, eu não vou me afastar do Senhor, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer ao Senhor, porque a minha dedicação ao Senhor é de tempo integral, não é parcial, não é em alguns momentos da minha vida. A minha fidelidade ao Senhor é saber que Ele tem tudo, Ele é o Senhor da minha vida. Então, se eu tiver dinheiro ou não tiver dinheiro, Ele continua sendo o meu Senhor. E quando eu tiver dinheiro, eu vou lembrar que Ele é o Senhor do dinheiro. Ou dos recursos que eu possa alcançar. Se eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, e eu sou fiel a Ele como meu mestre, não há lugar no meu coração para ter superioridade espiritual como os escribas e fariseus tinham. Os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles andavam de uma forma imponente, ostentavam muito. Jesus está dizendo, está vendo isso aí? Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. E se algum de vocês aqui um dia chegar à condição social que eles têm, não esqueçam, não se esqueçam de quem colocou vocês lá. Não se esqueçam de quem dá os recursos para vocês. Não se esqueçam de quando vocês foram lá orar e Deus abençoou a vida de vocês. Não se esqueçam disso. Porque Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida.
Se você ler o capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala dos fariseus, ele está ensinando a mim e a você a ter uma visão correta de nós mesmos. Nós nada somos, nada conseguimos, não é a nossa capacidade, não é o nosso talento, não é a nossa oratória, é Deus agindo em nós pela misericórdia dele a cada dia. Se eu e você entendemos isso, aonde nós estivermos e a condição que estivermos, nos lembraremos de quem é o Senhor. Não sairemos do foco. Quando Jesus chama a atenção dos fariseus na relação deles com o mundo, está dizendo o seguinte: o mundo está aí, vocês vivem no mundo, vocês não são alienados do mundo, mas vocês são pertencentes a um mundo espiritual, celestial, que leva vocês para a glória e para a glória eterna. Se eu e você entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, o nosso tesouro está nele, ele é a fonte do nosso tesouro, a palavra de Deus vai ser viva no nosso coração, como diz Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Se eu e você entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, eu não vou viver na imoralidade, porque o meu Deus me remete a uma condição moral que louvo o nome dele. Se eu e você entendemos, como diz no capítulo 6, versículo 1 a 18, anterior ao texto que nós lemos, que Jesus é o Senhor da nossa vida, eu não virei para a igreja simplesmente para cumprir deveres religiosos, porque o meu coração está nele. Os meus olhos são bons. Os meus olhos recebem a luz do Senhor. A minha vida pertence a ele. E eu vou adorar a Deus com um coração sincero, um coração agradecido, porque depois de um bom tempo podemos estar juntos de novo e oraremos para que Deus continue nos dando a oportunidade de estarmos juntos. Eu tenho que ter uma visão que olha para o Senhor, eu tenho que ter uma visão que olha para as coisas materiais e diz: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu falar com você que está lá na sua casa agora. Preste atenção numa coisa. Sua casa não é sua. O seu salário não é seu. O seu emprego não é seu. Sabe o que você é? É alguém que Deus tem misericórdia de você e permite que você alcance a graça dele a cada dia. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você que estamos aqui nessa manhã? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por você ter cuidado da minha família. Muito obrigado porque você tem sustentado, cuidado de cada um de nós. Eu tenho falado muito isso com o pessoal da terceira idade, da idade de ouro. Ó. Louve a Deus pela vacina. Hoje a Emaneuci tomou vacina. A Emaneuci colocou lá no grupo. Eu tenho celebrado com eles lá. Está chegando. Está chegando uns 64. Daqui a pouco chega em nós, né? Se bem que eu fiz um teste no aplicativo, vou tomar vacina daqui 9 meses e 28 dias. Fiquei desanimado. Não olho mais naquele aplicativo. Estou fora. Porque se eu ficar esperando 9 meses... já passou, deve estar uns 23 dias agora. Faz uns 5 dias que eu olhei. Eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus, manda a vacina para nós também. Nós queremos entrar nesse negócio aí. Mas eu celebro lá com os nossos velhinhos. Eu brinco com as nossas ovelhas. Queridas demais, gente boa demais na idade de ouro. E a gente celebra cada um que vacinou lá. Vai chegar o tempo de você tomar café com seu filho, com a sua filha. O netinho vai voltar para sua casa. Espera um pouquinho, está chegando a hora. E segura um pouquinho. Mas sabe quem que faz isso por nós? É Deus. Se eu não entender isso, meu irmão, está fora do foco. O que eu tenho é de Deus, para a glória de Deus. Os meus olhos são bons, porque Deus me leva a entender isso e fazer isso. E Jesus é o Senhor da minha vida. E aí eu não pratico uma religião hipócrita, como Jesus está chamando a atenção aqui. Se você ler 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3, depois do 14 e 15, Jesus diz o seguinte, muitas vezes as pessoas têm uma religião hipócrita envolta em cobiça e imoralidade. Isso não agrada a Deus. Glorifica o Senhor com a sua vida. Onde está o teu tesouro? Onde estão todos os seus recursos? Em quem você tem depositado a sua confiança? Que planos você tem? O que toma conta da sua energia? O que te leva a investir mais tempo?
Provérbios capítulo 3, se você puder ler comigo, 3, de 9 a 10, por favor. Você que está em casa também, por favor, Provérbios 3, de 9 a 10. Diz o seguinte: honra ao Senhor de sua riqueza, e desde o primeiro de todos os seus produtos. Assim teus celeiros se encherão de fartura, diz a minha versão, e os seus barris transbordarão de vinho novo. Lucas capítulo 6, versículo 38, a Nova Tradução na Linguagem hoje traz uma expressão muito legal para a gente pensar aqui. Lucas 6, 38. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que a gente faz? A gente não dá e quer receber. A gente reclama da bênção de Deus, mas quando podemos abençoar, não conseguimos abençoar o outro. A gente acha que Deus está sendo cruel com a gente e não conseguimos olhar para o nosso semelhante do nosso lado. Preste atenção nisso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: aquele que semeia pouco, como diz a sua versão, pouco também se fará ou colherá. E o que semeia com fartura em abundância também se fará com fartura. Meu querido, preste atenção numa coisa. Você que está aqui hoje de manhã, você que está em casa, quer ser abençoado? Invista no reino. Simples assim. O segredo da vida cristã é investir no reino. Você quer ter uma saúde abençoada? Invista sua saúde no reino de Deus. Você quer ter um coração abençoado? Invista seu coração no reino de Deus. Você quer ser rico, meu irmão? Aleluia, eu quero ser rico, Jesus. Manda aí, só não posso ir na loteria, que dá problema. Ah, Senhor amado. Tem histórias interessantes. Eu me lembro que uma vez fui discipular uma pessoa e estava caminhando com ela já fazia uns 15 dias. Já tinha tido 2 ou 3 encontros com ela e ela falou: pastor, me diz uma coisa, jogar no totobola é pecado? Lembra do totobola? Gente, coisa antiga demais. É pecado jogar no totobola? Eu falei assim, não é pecado. Mas se você jogar, tomara que Deus te mate. Pastor, foi brincadeira, estou só brincando. Só para exagerar um pouquinho. Depois eu fui explicar para ele biblicamente, acho que o pastor está amaldiçoando ele. Né? Eu falei, não joga não. Ele já tinha jogado, sem vergonha. Ele falou assim, fala para mim, conta a verdade, já jogou ou não jogou? Ah, pastor, eu já joguei. Eu falei, tomara que você não ganhe. E não ganhou mesmo. Não foi maldição não, foi para ajudar ele. Porque talvez se ele ganhasse, ele ia se perder. Estava iniciando a vida cristã. Preste atenção numa coisa, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, Senhor, obrigado por aquilo que eu tenho, me abençoe. E se eu tiver, eu vou dizer, Deus, é tudo teu, para a glória do teu nome. E Deus pode dar mais, e mais, e mais, e mais, porque o meu coração está no lugar certo. Agora, se o meu coração estiver no lugar errado, até a pobreza me afasta de Deus. Quando eu entendo isso, eu afirmo que Cristo é o meu Senhor, a minha lealdade é para Ele, nada mais me agrada a não ser Ele, tudo que eu tenho é para a glória do nome dEle. Se eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu vou obedecer Ele e fazer a vontade dEle em todas as minhas áreas. Os meus olhos vão olhar para coisas boas, os meus olhos serão olhos bons, e vou trazer luz para dentro do meu corpo, vou trazer bênçãos para dentro do meu corpo. O que Jesus está chamando aqui a atenção é minha, você, que eu não posso ter o pé em 2 canoas. Não dá. Ou sou de Deus ou sou do mundo. Eu amo ao Senhor, eu amo as riquezas. Ou eu louvo ao Senhor, eu louvo a condição financeira que eu tenho, social que eu possa alcançar. Você não pode caminhar em 2 direções ao mesmo tempo. Calvino diz uma coisa muito interessante, eu não sou calvinista, mas eu gosto que Calvino disse aqui, diz o seguinte, onde as riquezas mantêm o domínio do coração, Deus já perdeu sua autoridade há muito tempo. Se as riquezas mantêm o domínio do seu coração, Deus não tem autoridade sobre você, não porque Ele não tem autoridade, é porque você não permite. Deus precisa mudar o meu coração, o seu coração, a minha visão, a sua visão, a minha atitude e a sua atitude. Não é o que você tem, é quem Deus é para você. Não é o que você consegue, é quem está no trono do seu coração. Entenda isso de uma forma
abençoadora. Tudo que você tem que ser para os propósitos do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo o que nós chamamos de paralelismo, um paralelo entre algumas questões da vida. Ou o seu tesouro está na terra, ou ele cria raízes no céu. Ou você ama a luz, que é a palavra de Deus, ou você ama as trevas. Ou sua vida é espiritual, ou você é carnal. Ou você ama o Senhor e o seu coração estão nas coisas invisíveis, ou só naquilo que você pode ver. Ou tudo que você tem é para a glória de Deus, ou é para satisfazer as suas vontades. Ou você entrega a sua vida ao Senhor, ou continua adorando o inimigo. Ou você vive na sabedoria da palavra, ou você se estriba, ou age de acordo com aquilo que você pode alcançar. Tem uma história interessante, e essa história, eu finalizo essa mensagem. Conta uma história, um pastor escocês conta uma história muito interessante. Ele conta que em determinado momento, uma pessoa estava chegando num rio e viu um menino se debatendo muito lá. Demais. E aquele menino se batendo, e o homem chega lá e vê aquele menino e fala assim: ô menino, você não está vendo aí uma placa que é proibido nadar? Menino, sai daí, é proibido nadar. E o menino começa a se debater, e começa a perder a força, fala: Senhor, eu estou me afogando. E o homem falou o seguinte: por que você entrou aí se é proibido nadar? Ele falou: Senhor, me ajude porque eu estou afogando. Sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente sabe quais são todas as regras, mas muitas vezes não estendemos a mão para quem está se afogando. E muitas vezes eu e você, mesmo sabendo das regras, não estendemos a mão para que Deus nos tire do nosso afogamento. Onde estão os teus olhos? Onde está o seu coração? Aonde você tem ajuntado tesouros? Quem é o Senhor da sua vida? Eu queria que a gente cantasse agora e eu queria que você refletisse sobre isso. Eu quero orar com você depois dessa música, pedindo a graça de Deus sobre você. O reino de Deus nos faz entender isso. Que Deus nos dê e derrame a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Abre o bando que sou, meus desejos
por você nessa manhã. Quero orar por você e orar por mim, para que a gente entenda quem é o Senhor de tudo. De tudo que nós temos. De todos os recursos. Para que o Senhor dê a mim e a você um olho bom. Um olho que olha para o Senhor. Para que eu e você, ao olharmos para as coisas, deixemos que o nosso coração seja cheio da graça de Deus. Ao olharmos para a depravação do mundo, continuemos firmes na presença do Senhor. Ao olharmos para a perversidade, façamos o contrário. A dizer: Senhor, às vezes meu coração fica apertado, mas em nome de Jesus, eu pertenço ao Senhor. Eu te sirvo, eu te adoro. Então eu quero força do Senhor para continuar minha caminhada, adorando, servindo com fidelidade ao Senhor. Se eu e você tivermos o coração no lugar certo, meu irmão, eu vou entender que eu posso sim abençoar aquele que está do meu lado, com um pouquinho do meu tempo, com um pouquinho do meu dinheiro. Preste atenção numa coisa: não existe avivamento se eu não colocar a mão no meu bolso. Não existe crescimento espiritual se eu não consagro os meus bens ao Senhor. Não existe crescimento na minha vida cristã se eu só olho para a minha vontade, para os meus desejos, para aquilo que me agrada, para aquilo que me satisfaz, e não consigo olhar para o meu semelhante e nem sequer estender a mão para aquele que está se afogando. Se eu sou um cumpridor de regras, simplesmente, se eu sou um religioso que sabe tudo o que tem que fazer, mas eu não estendo a mão para quem está se afogando, eu não entendi o que é vida cristã. Ô Pai, abençoe os meus irmãos nessa manhã, abençoe a mim. Nos dê força, Senhor. Nos dê força. Que os nossos tesouros, os nossos recursos, a nossa capacidade, o nosso talento seja para a glória do Teu nome. Que o nosso coração seja bom, Senhor. E que Jesus de fato seja o Senhor. A Ele nós devemos tributar toda a honra, glória e louvor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.